Feliz sábado. Nós vamos louvar o nome, louvar o nome do Senhor nesta manhã. E para começar, nós vamos meditar num salmo que está lá no capítulo 150, versículo 6, que você conhece, todo mundo conhece, né? Que fala assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, desde o animal até o ser humano, todo ser que respira deve louvar, deve bendizer o nome do Senhor. E neste momento nós vamos louvar o nome dele através dos hinos. Possamos sempre estar adorando o nosso Deus. Mas, para a gente continuar o nosso louvor desta manhã, lá em Romanos 11:36 diz: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Que se você está pensando em alguma outra coisa, se alguma outra coisa está tirando sua concentração, que você possa deixar lá fora e, neste momento, continuar louvando o nome do Senhor. Nossa
Amém? Vamos aguardar agora a escola sabatina. Acho que agora deu, né? Que bom que você escolheu estar nesta bela manhã de sábado para louvar e engrandecer o nome dele. E que a partir deste momento os seus pensamentos sejam dirigidos somente a ele, porque a ele pertence a nossa adoração neste sábado. O perdão. Nós estudamos essa semana sobre o perdão. É fácil perdoar? Não é, né? Mas se a gente não perdoa, quem sofre? A gente que sofre. Eu já tive uma experiência própria, nem foi eu que magoei a pessoa, mas eu que sofria, né? É. E você está sofrendo, né? E aqui, há algum tempo, exibiram a entrevista num programa de TV. A história era sobre um casal de idosos, lá do Nordeste, que não se falava há 40 anos. Imagina você casada e ficar 40 anos sem falar com teu marido. Sabe que o orgulho fez isso com esse casal. E o que vocês não imaginam é que desde o dia do casamento, aqui diz que eles começou logo após o seu casamento, logo após eles dizerem sim. E sabem por quê? Vocês sabem? Porque alguém disse para o marido que a esposa poderia estar traindo ele com outro.
logo após o sim do casamento, e nunca mais se falaram. Viveram 40 anos por causa do orgulho, por causa de alguém, né? Alguém, às vezes, a gente sabe disso. Alguém fala da gente sem a gente merecer. E acontece isso, mano. Você imagina 40 anos sem se falar, porque alguém falou que ela estava traindo ele. Infelizmente, isso aconteceu e nada ficou provado, nada. Mas o orgulho ferido contabilizou 4 décadas de total silêncio em represália à esposa. Ficava em silêncio. Imagine, né? Eu fiquei pensando, imagina eu, acabei de dizer sim e vou ficar 40 anos sem falar com meu marido, quer dizer, ele ficou sem falar com ela, por causa que alguém falou. Porque às vezes nós não queremos abrir mão de nosso orgulho. A palavra grega para perdão, por exemplo, significa algo como jogar para longe, libertar-se, soltar-se, liberte-se do que está fazendo você sofrer. Deus te oferece o perdão, você pode recebê-lo e também pode doar a alguém. Eu, particularmente, eu não tenho muita dificuldade em perdoar, né? Eu puxei minha mãe. Minha mãe, se você xingar ela neste momento, dali 5 minutos ela está de uma boa com a pessoa. Ela tem essa facilidade. Eu não é tão rápido assim, mas eu tenho. Mas eu perdoo. Se eu não me engano, Gabriel, é o 210. Vamos cantar com todo entusiasmo. Se eu não me engano, é esse. Se nós quisermos gozo ter, busquemo-no de Deus, colhendo as bênçãos com prazer que seu amor nos deu. A perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil. Em Cristo a fonte de prazer, a Ele demos glórias e honras mil. Em sua graça tenho sim poder pra triunfar. O Espírito Divino em mim me livra de pecar. Há perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil. Em Cristo a fonte de prazer, a Ele demos glórias e honras mil. O Santo Espírito também me ajuda a conquistar a alma que ainda se detém bem longe do seu lar. Há perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil. Em Cristo a fonte de prazer, a Ele demos glórias e honras mil. Só é possível pela fé tais bênçãos receber. Por Cristo Pai concede até o reino àquele que crê. Há perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil.
Fiquemos de joelhos para falar com o nosso Deus. Te agradecemos, Eterno Pai, porque mais uma oportunidade o Senhor nos deu para que nós estivéssemos aqui na tua casa, para que nós estejamos aqui, honrando e bendizendo o teu nome, através dos hinos, através das palavras que forem faladas, através da nossa atitude, através da nossa adoração. Obrigada, Pai Eterno, por cada família que está aqui representando seus queridos. Obrigada porque o Senhor nos deu vida e o Senhor nos deu, Senhor, saúde para que hoje possamos adorá-lo e bendizer o teu nome. Perdoe mais uma vez, querido Pai, nossos pecados. Ajuda-nos a fazer a tua vontade, ajuda-nos a vencer nossos efeitos. Aceita-nos com o perdão dos nossos pecados uma vez mais, Senhor Jesus, em teu nome. Pedimos as tuas bênçãos sobre esta escola sabatina. Amém. A Bíblia diz que existe amigo mais chegado que um irmão, né? Muitas vezes você conta para um amigo que você não conversa com o teu irmão, né? E na nossa missão, no relato da missão de hoje, diz isso. E nós vamos ouvir a história de hoje, que vai nos mostrar a verdadeira e a forte amizade. O que aconteceu. Informativo Mundial das Missões. Uma amizade especial. Bob morava no Texas e conheceu a escola missionária de Ebai através do Informativo Mundial das Missões. Ele se sentiu tocado por aquele projeto missionário e, por isso, em 2018, doou uma oferta generosa para a escola. Essa escola adventista está localizada nas Ilhas Marshall e é liderada por famílias missionárias de outros países. Por isso, Bob decidiu também enviar mensalmente uma caixa com presentes para as famílias missionárias. Raijan foi um dos garotos que recebeu os presentes. Seus pais eram missionários em Ebai, e a cada nova caixa, a família agradecia a Deus. O garoto resolveu escrever cartas agradecendo a Bob, e a partir daí surgiu uma amizade especial. Durante 3 anos, Raijan recebeu as caixas de presentes e enviava cartas de agradecimento ao homem. Certa vez, Raijan viu um amigo morrer e expressou em uma carta para Bob seu medo da morte. O homem escreveu para o garoto dizendo para ele não temer a morte, porque Jesus já havia vencido o pecado. Pouco tempo depois, Bob percebeu que não teria muito tempo de vida e preparou 8 caixas para Raijan. O homem acabou falecendo e as caixas de presentes foram enviadas pelos familiares de Bob para a escola missionária. Raijan ficou consternada ao saber da notícia, mas enviou uma última carta, desta vez para o filho de Bob, falando que Jesus já havia vencido a morte. O garoto afirma que, embora não tenha conhecido Bob pessoalmente, acredita que o verá um dia no céu. Há 3 anos, nossas ofertas missionárias ajudaram a expandir a Escola Adventista Missionária de Ebai. E neste trimestre iremos ajudar 4 projetos missionários na divisão norte-americana. Sejamos liberais. Vamos ouvir uma mensagem musical antes do estudo da lição. Bom dia a todos. Qual bom e qual maravilhoso estamos aqui na casa do Senhor. Eu estava aqui falando com a Lourdes, que a carta missionária é o meu louvor. E que possamos meditar não no que esse pecador vai cantar,
mas na letra desta música. Consumado tudo está, Cristo brada sobre a cruz, já venceu o mal, já pagou o preço, vitorioso, assim se tornou Jesus. Esteja confiante, pois ele já venceu. Tal vitória é tua, pelo sangue que verteu. As lágrimas e dores logo vão ficar. Jesus foi vitorioso, sim, ele é o Rei dos Reis. Pois consumado tudo está, Cristo brada sobre a cruz, já venceu o mal, já pagou o preço, vitorioso, assim se tornou Jesus. Ele é o Senhor. Seja louvado. Agora é o momento, se você tiver aquele pedido especial que não pode passar de hoje. Vamos continuar orando por eles, né? Pelo Elcio e pela Jaqueline, né? A Maraísa e o Kenny e a Mara e o Alan. Mais alguém, rapidinho, porque estão falando que hoje eu tenho que terminar mais cedo. Eu também continuo pedindo pela Maiara, Cristina e pela Maíra, minha filha, que estão bem distantes de Deus, mas que elas possam voltar antes que a porta da graça se feche, seja tarde demais, né? A nossa parte a gente faz, que é orar, orar, orar pelos nossos filhos, né? Eu sempre peço para que o Espírito Santo possa estar, né, no coração deles e tocando para que voltem antes que seja tarde. Lembrando, irmão, que se você não fala aqui no microfone, os de casa não vão ouvir, então.
Bom dia, igreja. Feliz sábado a todos. Todos sejam bem-vindos. Irmãos, eu também quero agradecer a Deus pelos cuidados que Deus tenha comigo e a minha família. Ontem tomei a segunda dose aí do Covid. Já estou imunizado, graças a Deus. Mas assim, irmãos, eu quero pedir que os irmãos orem a família do irmão Antônio e a irmã Verônica. Eles pregaram aqui recentemente. É aquela senhora que cantou aqui aquele louvor bonito, como se ela fosse uma pentecostal, ela levantava a mão para cima e tal. Vocês devem lembrar, eles são de Bocaiúva do Sul. Essa semana eles perderam um filho. E o filho dele é esquizofrênico, com esses problemas de cabeça, aí ele acabou se enforcando. Então ele foi um suicídio assim, muito triste. Então ele pediu para que a igreja orasse a favor da família, né? E por essa perca tão grande, era um menino que conhecia a palavra de Deus, ele estava envolvido na igreja, e aconteceu isso com eles, né? Então ele está bastante triste. Eu conversei bastante com ele ontem, ele chorou bastante, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus reconhece o problema de cada família. Então que os irmãos continuem orando a favor do irmão Antônio e a irmã Verônica. Ele pregou aqui, acho que uns 3 sábados atrás aí. Tá bom? Que Deus abençoe São de Bocaiúva do Sul. Mais alguém quer vir aqui falar? Ninguém? Está todo mundo quietinho? Não tendo mais ninguém, eu vou pedir... A irmã Eliane, pode orar para a gente? Pelo estudo da nossa lição e pelos pedidos que aqui foram feitos. Aqueles que ficou no coração também, Deus sabe, né? Quem puder se ajoelhar, pode se ajoelhar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na sua casa, Pai. Viemos aqui, Senhor, para aprender mais sobre Ti, Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, esteja presente, Senhor, a cada pedido de oração que esteve aqui, Pai. Também, nesse momento, Pai, para a família lá da irmã Verônica, Pai, que o Senhor entra com providência, Pai, que só o Senhor pode ser o socorro, o consolo presente no coração deles, Pai. Porque tudo, Senhor, que está aqui para nós passarmos nessa terra, ninguém passa por a gente, mas Deus é o conhecedor de tudo. Senhor, dá um bom estudo para nós e nos acompanhe, Senhor, no decorrer de toda essa programação. Que o Espírito Santo ilumine cada um de nós, dando para nós inteligência e sabedoria vindo do alto dos céus. E que não nada que for falado aqui na frente venha do homem, mas sim do Espírito Santo, Senhor. Senhor, assim nós te pede, Pai, e te agradece. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Esta semana nós estudamos que José, ele acreditava firmemente que sua vida era parte do grande plano de Deus, né? Para salvar aquele povo da fome, né? Tudo que aconteceu com José era plano de Deus, para ajudar a salvar da fome, para cumprir a promessa de Deus de se tornar uma grande nação. Quando Deus havia anulado os planos malignos de seus irmãos, sua intenção era fazer o bem. Ele ajudou José a perdoar também seus irmãos, né? Vamos estudar nesse momento um pouco mais sobre a vida de José. Bom dia, feliz sábado. Que bom que nós estamos aqui nesta manhã. Manhã que está aparecendo um pouquinho do sol. Que bom. O sol é sempre bem-vindo. E eu creio que após o hino que o irmão cantou, não precisaria mais nada, né? Porque Jesus é a solução de todos os nossos traumas. É Jesus
quem resolve todos os nossos problemas. Se não fosse assim, não teria valor nenhum a sua morte na cruz por nós, como diz a lição. E nós percebemos, irmãos, que Deus está nos ensinando através da vida de José, através da vida de um menino que foi judiado por seus irmãos, foi maltratado pelos seus irmãos. E eu acredito que antes de José ser jogado no poço, ele já sofria maus tratos pelos seus irmãos. Os irmãos com certeza já o maltratavam. Então, nós vamos ver hoje que não começou, o sofrimento de José não começou exatamente ali com seus irmãos. O sofrimento de José começou lá no passado, através de Isaac e Rebeca. Quando Isaac e Rebeca tiveram Esaú e Jacó, nós já vimos a dificuldade do relacionamento ali familiar. Isaac preferia Esaú, Rebeca tinha preferência por Jacó. E por que, eu me pergunto, por que Isaac tinha que abençoar somente Esaú? Porque ele era primogênito? Por que Isaac não poderia abençoar Jacó também? Então, irmãos, infelizmente, os traumas familiares eles passam de geração para geração, porque nós viemos de uma geração onde puseram traumas na criança, que somos nós hoje adultos. E depois nós passamos para nossos filhos, não hereditário, não é hereditário, mas através da nossa cultura. Então, nós percebemos que, lá no verso áureo de Gênesis 45:5, diz assim, ó: agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. E vimos que as coisas, a partir dali, a partir do momento que José foi jogado no poço, e depois passou a caravana, e eles venderam José, e a partir do momento ele se tornou mordomo na casa de Potifar. Tudo que José fazia, eu conversando lá em casa, eu pensei, puxa vida, né? José foi um menino mimado, foi um menino traumatizado, cheio de traumas por causa dos seus irmãos. Foi um menino que corria lá vigiar os irmãos para fofocar para o pai. E olha a transformação que o sofrimento fez na vida de José. Ele se transformou num homem capaz de lembrar-se somente dos ensinamentos a respeito de Deus que seu pai Jacó ensinava a ele. E eu fiquei pensando, ele poderia ser um menino revoltado, ele poderia ser um menino amargurado, porque a gente vê quantos meninos por aí estão cheios de revolta, cheios de, vou usar droga porque é meu país, vou usar droga. E não, José foi o melhor que ele pôde ser na casa de Potifar. Vem aqui, irmã, porque daí as pessoas que estão lá do outro lado da câmera não conseguem ouvir o que a irmã fala. Foi uma escolha dele, né? E muitas vezes a gente se pergunta assim, mas o que a lição, o que José tem a ver com a minha vida hoje? Nós vimos que lá no passado da vida de José foram feitas escolhas erradas. José, a partir de então, fez escolhas certas. Ele poderia chegar na casa de Potifar quebrando tudo, não vou fazer, e acabou. Sou um menino revoltado, me venderam, me judiaram, não quero saber. Mas não, ele fez o melhor que ele poderia ter feito. Tanto é que Potifar deixou tudo em suas mãos. A única coisa que Potifar falou, minha esposa não, o resto é você que domina.
Portanto, nós vimos que as coisas foram seguindo na direção certa para José. Se ele tivesse tomado uma decisão errada, ele com certeza teria sido morto, teria qualquer outra coisa. Mas não, ele foi o melhor mordomo para Potifar, ele foi o melhor mordomo que ele poderia ser, e a partir de então, ele foi parar na prisão, mesmo sendo o melhor mordomo, mesmo fazendo o melhor serviço que ele poderia fazer, ele foi acusado injustamente pela esposa de Potifar, que José, com certeza, era um menino bonito, era um menino vistoso, era um jovem ainda. Fala, Daniel. Bom dia, irmãos. É o seguinte, naquilo que Potifar falou para ele, que não era para ele tocar, é aquilo que Satanás usou para que ele fosse tentado. E então, a gente muitas vezes, acontece da gente ter uma ordem de Deus, né? E várias vezes a gente falha. Por quê? Porque naquilo que Deus pede é aquilo que Satanás age para que nós possamos cair. É verdade. Obrigado. Para vocês verem que Potifar tinha todo o poder de fazer o quê com José? Raciocínio nesse sentido. Tudo aqui te pertence, né? Tudo aqui você domina, correto? Menos a minha esposa. Desculpa, tá, irmão, um exemplo. E a esposa foi usada por Satanás para derrubar José. Naquele momento, quem é que chega lá naquele momento? Que pega um flagrante, e ela, inconformada, o que é que ela fez? E o que é que o Potifar poderia ter feito naquele momento também? Por que ele não fez? Ele podia ter acabado com a vida de José. Por que ele não fez? Conhecia a esposa que tinha. Né? Então, que ele colocou José na prisão. Então, nós percebemos que a esposa de Potifar ter tentado seduzir José fugiu rapidinho e, infelizmente, foi parar na prisão. O que ele poderia ter feito? Se revoltado de novo, mas que coisa, eu faço tudo certo. E agora eu estou na prisão, e a prisão não era igual hoje. A prisão de hoje Eu conheço pessoas no meu trabalho que têm famílias na prisão, e eles levam chocolate, levam pijama bonito, levam televisão de tela plana, do bom e do melhor, não leva qualquer coisa não, porque tem que ser assim, é exigido assim. Então, eles estão lá na prisão, mas tem que levar tantas barras de chocolate por mês, tem que levar maquiagem, tem que levar televisão de tela plana para que eles assistam, tem que levar várias coisas, o pijama, tem que levar o pijama, tem que levar o lençol, tem que levar tudo. Mas na época de José não era assim. Era terrível, era difícil. Mas ele também foi o melhor prisioneiro que ele poderia ser. Tanto é que o chefe ali da prisão deu toda a autoridade para ele também. E a vida de José continuou mudando. A partir daí, 2 prisioneiros tiveram um sonho, e Deus deu sabedoria a esse menino, a esse José, para que interpretasse o sonho desses 2. Só que antes, ele interpretou e pediu, olha, lembre-se de mim quando você estiver lá, servindo o faraó. E o prisioneiro não se lembrou, passou mais uns anos, 2 anos, 3 anos, não sei, acho que 2 anos, né? E o que aconteceu? O faraó teve um sonho. Ali estava a oportunidade de José. Mas eu volto a dizer a vocês, se José tivesse se revoltado contra
a segunda prova que ele passou, ele não estaria perante o faraó e Deus não estaria agindo na vida dele. Então, nós vimos um menino que tentava fazer o melhor, ele fazia o melhor e perdoava os seus ofensores. E percebemos que o perdão, que nós achamos tão difícil, só fez bem para José. E percebemos que a vida dele, então, passou cada vez melhor a partir do momento de ele interpretar os sonhos do faraó. Ele se tornou, vamos dizer, vice-presidente do Egito. O segundo maior no Egito. Depois dele, só o faraó. Ele tomava todas as decisões no Egito. E percebemos, irmãos, que a partir daí ele se casou, ele teve 2 filhos e ele ficou feliz. Eu tenho certeza que era um rapaz assim realizado. Sábio, realizado. Só que o que aconteceu? A vida dele estava tranquila, estava tudo bem, já tinha se passado alguns anos. De repente, quem aparece na frente desse rapaz? Seus irmãos, seus 10 irmãos. Gente, eu não sei o que eu faria no lugar dele. Mas quando ele olhou e aqueles irmãos apareceram e não o reconheceram, porque agora ele estava com cara de egípcio, talvez, cabelo, a maquiagem que os egípcios usavam, as roupas. Então, eles também nem imaginavam que José poderia ser agora o mais importante do Egito depois do faraó, no Egito depois do faraó. Ali, José poderia ter se vingado. Ali, José poderia ter decepado cada um. Mas ele não fez. Ele estava... olha, é incrível no interesse de José nessa hora. Ele estava interessado em como estavam seus familiares, como estava seu pai, como estava seu irmão Benjamim, como estava sua família, como estava o povo. E nós percebemos, irmãos, que a família era uma família disfuncional, era uma família assim que não tinha alicerce, como nós vimos vindo lá já de Rebeca, de Isaac, de Sara, de Abraão. Nós vimos assim que passou de geração para geração aquela cultura, aqueles erros, aquelas mentiras, E tudo isso chegou, infelizmente, até a vida de José e seus irmãos. Fala, Daniel. A gente vê que a vida de José, ela simboliza a vida de Cristo, né? Sofrer injustamente, né? Acontecer algo, né, que não tinha nada a ver, e mesmo assim, né, ele permaneceu firme. Então, simboliza a vida de Cristo, né? Que Cristo, ele sofreu por nós injustamente, foi morto, né? E tudo sem falar nada, né? E assim José, mesmo passando por dificuldade, ele continuou, né? E no fim deu tudo certo. E no fim deu tudo certo. Com Deus, no fim, dá tudo certo. Fala. Nós vimos que quando os irmãos de José chegaram lá, José já, no coração dele, ele já tinha perdoado seus irmãos. É lógico que ele tinha perdoado, então ele não estava pensando em vingança. Na hora ele nem pensou nisso, porque ele já tinha perdoado. Mesmo sem eles merecerem, ele já tinha perdoado seus irmãos. Nós sabemos que quão difícil é praticar os princípios bíblicos sobre relacionamento, né? A história que a Marta contou, o casal se casou e 40 anos sem se falar. É uma coisa assim que nós nos esquecemos muitas vezes que nós fomos comprados por preço pelo sangue de Jesus Cristo. Nós nos esquecemos que Jesus perdoou todos os nossos pecados. Né? Esquecemos que
tudo é preparado por Deus. Deus vai preparando nossos caminhos conforme nós vamos andando. Se você fizer um retrospecto da tua vida para trás, você vai ver o preparo de Deus para você até agora. Como a Deilda já falou, José já tinha perdoado seus irmãos. Não sabemos quando ele perdoou seus irmãos. Não sabemos em que parte da vida dele ele perdoou seus irmãos. Mas, se não houvesse acontecido perdão, Deus não estaria dando para ele todas essas respostas de sonhos e ele subindo cada vez mais dentro do Egito. Eu sempre gosto de lembrar que uma vez nós tivemos um encontro das mulheres lá no teatro, lembra? E daí a mulher estava falando sobre você ficar com ira de alguém ou não perdoar alguém, é como uma poça de água. Ali vai caindo folha, vai sujando, vai caindo matinho, né? Vai criando lodo. Então, a gente não perdoar alguém é você está colocando dentro de si raiva, está colocando ira, porque cada dia você vai pensando naquilo e isso vai fazendo com que você pense em vingança, pense em fazer o mal para os outros, só que a pessoa nem está sabendo, mas você está se corroendo por dentro. Então, José foi assim, ele perdoou, então ele viveu a vida dele tranquila, com Deus, né, porque ele já tinha perdoado, não tinha amargura dentro de si, não tinha rancor, né? Através do perdão, José encontrou descanso para a sua mente, descanso para o seu coração, e nós percebemos que o perdão ele tem mais a ver conosco do que com a outra pessoa. A falta de perdão faz mal para mim. Eu comportei muitos anos, eu conheci uma senhora, e conversa vai, conversa vem, ela estava se entortando, os ossos delas estavam entortando. E eu já tinha conversado com uma senhora, com uma médica lá do Hospital Silvestre, Hospital Adventista, e ela tinha falado a respeito disso, que aquela doença que a pessoa vai entortando, sim, é falta de perdão, é guardar mágoa no coração. Daí, e eu vendo aquela mulher na comportagem, ela toda torta, ela me contou que ela tinha muita dificuldade em perdoar as pessoas. Daí aquele dia comigo, ela chorava, porque ela não conseguia perdoar as pessoas, e os ossos delas estavam assim, se atrofiando, endurecendo. E eu conheci também outra senhora, que os filhos a colocaram no asilo, e lá no asilo ela atrofiou. Ela simplesmente endureceu os ossos. Só andava depois, tiraram, voltou. Ela foi bem para lá e quando voltou. Então, irmãos, nós não sabemos o mal que faz a falta de perdão em nosso coração. E nós precisamos aprender através da vida desse menino, através da vida de José, que Deus deixou escrito para que nós tirássemos lição dessa história. E nós sabemos que os irmãos de José também foram atormentados pela culpa. Enquanto José estava no Egito, eles tiveram que inventar uma mentira para o seu pai. Jacó chorou por muitos anos. Não foi um dia, 2 dias. Jacó sofreu muito pela perda do seu filho José. E cada vez que eles olhavam para Jacó sofrendo, os irmãos sofriam também. Eles foram atormentados pela consciência culpada durante todos aqueles anos. Então, tem 2 lições para nós. Para aquele que faz o mal e para aquele que recebe o mal. Eu não acredito que a pessoa que faça o mal não sofra. Eu não acredito. Só se o coração for muito endurecido. Então, e eu também não acredito que a pessoa que receba o mal não sofra. Sofre muito. Principalmente quando for injusto, quando vem de um amigo. Fala, Daniel. Eu creio assim, depende de como a pessoa recebe o mal e depende de como a pessoa faz o mal. Porque talvez a pessoa faz o mal, mas o coração dele não é tão duro, como você já referiu, então ele volta a fazer o bem.
E aquele que talvez recebe o mal também, ele recebe o mal de uma forma de que ele pode reverter esse mal, entendeu? Então, depende muito da pessoa, porque talvez a pessoa tenha o coração endurecido e não volta atrás, né? Mas tem pessoas que talvez voltam atrás, igual no caso de José, né? Pegando o gancho do Dani, tem pessoas que as outras perdoam elas e elas mesmas não se perdoam. Né? Tem pessoas que elas mesmas, né, a pessoa fez alguma coisa, ou ela fez, pediu perdão, tipo, eu peço perdão para você. Você me perdoa, e eu mesma não me perdoo. E tem pessoas que guardam mágoas de infância, guardam mágoa de... Então, elas não conseguem progredir na vida, não conseguem seguir em avante, porque é dentro dela que está aquela falta de perdão, né? Aquela falta de compreensão com os outros. E como o Dani estava falando, realmente depende de como você recebe. Que tem pessoas que uma palavra faz com que a pessoa se desanima por anos, talvez até a vida inteira. Outras não, recebem aquela palavra para um engrandecimento dela mesma. Fala, não, a pessoa pode ser que está certa, então eu vou mudar e vou fazer diferente. Né? Então, nós vimos aqui que nós devemos perdoar e esquecer. Estranho, né? A gente perdoa, tem gente que fala, perdoa, mas não esqueço. A gente perdoa e esquece, sim. E se lembrar, não é com raiva, não é com mágoa. Não... Lembra só por lembrar, porque a memória está ali. Por ser a gente lembra, mas não... Então, quando nós perdoamos os outros, nós também estamos recebendo o perdão de Deus. E nós sabemos também que todo pecado não é contra o ser humano. Todo pecado é contra o Criador. Quando nós pecamos, quando nós maltratamos um filho de Deus, uma criatura de Deus, nós estamos maltratando o próprio Criador. E Jesus, o que ele faz? Ele reivindica o perdão completo para cada um que chegue nele e fale, estou arrependido. E ele chega em Deus e fala, Pai, olha minhas mãos. Eu morri por ele. Perdoa. Então, irmãos, Jesus Cristo está pronto a nos perdoar a partir do momento que nós estamos prontos a pedir o perdão. Nós não perdoamos os outros porque nós merecemos. Nós perdoamos porque é o que nós recebemos de Deus e o que nós precisamos fazer. Nós precisamos perdoar. Para nosso bem e para nossa própria salvação. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso que está nos céus, perdoa nossos pecados, assim como eu perdoo o fulano. Nossa, e se eu não perdoo, eu estou pedindo que perdoe igual, né? Então, irmãos, nós temos que perdoar sim. E esquecer. Esquecer não quer dizer não lembrar, mas lembrar é igual quando você tem um machucado. Aquela ferida vai secando, vai caindo a casquinha, vai secando. Chega uma hora que você põe a mão, não dói mais. Você sabe que você feriu. Eu, por exemplo, eu tive uma rachadura grande aqui na cabeça, que tem um formato de Y, enorme aqui. Ela não dói. Já doeu muito. Não dói. Põe a mão, eu sei que tem um calombinho, eu sei que está ali, eu sei que aconteceu isso, mas não dói. Eu lembro disso. Eu sei que quando eu olho no espelho tem uma, né? Mas não dói. Então, perdoar é isso. É olhar para a ferida, olhar para o fulano, tudo bem. Não quer dizer, irmãos, como diz a lição, nem sempre o perdoar é restabelecer relacionamento de novo com a pessoa. Por exemplo, você teve um marido abusivo, batia, espancava e tal. Você perdoa, você não tem mais mágoa contra ele, mas não quer dizer que vai voltar com ele. Não é assim? Né? Não é obrigado a você voltar com ele. Portanto, Jesus perdoou cada um de nós antes mesmo que nós pedíssemos perdão. Porque lá na cruz ele falou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Vocês viram? Jesus estava pronto a nos perdoar enquanto ele estava no sofrimento. Então, nós também podemos estar prontos a perdoar enquanto estivermos agora aqui. O perdão com amor é uma escolha.
O perdão com amor é uma escolha, é uma decisão, não é um sentimento. Porque se formos levados pela emoção, a emoção é enganosa. Nós devemos perdoar, nem sempre é fácil, mas a cura virá se permitirmos. Mas apegar-se à amargura, à ira e ao ressentimento tornará a cura muito mais difícil ou até impossível. E nós podemos ter descanso após o perdão. Olha, é muito gostoso quando você está com mágoa de alguém, com algum problema, e de repente a gente se perdoa. Muda a vida da gente, muda as atitudes, muda o sentimento. Parece que tudo, né? Não é? Não sei se acontece isso com vocês. Comigo é assim, quando muda, eu fico feliz, eu fico alegre, eu fico... Por quê? Porque ocorreu aquele veneno que meu corpo estava produzindo, que meu cérebro produzia, que era a falta de perdão, ele saiu para fora. Agora, é duro, né? É difícil quando a gente perdoa e a pessoa continua tocando naquele assunto, continua... não, a pessoa contrária, não a gente. A gente perdoa e a pessoa continua. Porque você fez isso, porque você fez aquilo. Sim, mas eu já perdoei você. Não, você não perdoou, porque você... Então, o maior sofrimento é quando a pessoa continua tocando no mesmo calo naquilo que a gente já perdoou, né? Isso acontece com a gente. A gente peca todo dia, pede perdão para Deus, Deus perdoa, e a gente fica, será que Deus perdoou mesmo? Poxa, meu Deus, me perdoe, me perdoe. A gente fica insistindo com Deus numa coisa que Deus já perdoou. Muitas vezes é que a gente não aceita o perdão para nós, né? E também temos que ver o seguinte, nós temos que entender uma coisa, o problema do Daniel não é o meu problema. Né? Tipo assim, a gente fica lá cutucando, mas... E temos que ver, irmãos, que José, ele descobriu isso. O problema que os irmãos tinham com relação a eles mesmos não era problema de José. Porque todos foram criados ali junto. Claro que José teve mais amor, mais carinho por parte do pai, recebia todo ano uma túnica, né? Como se ele fosse tratado como um príncipe. José era tratado... Aquela túnica simbolizava que José era o príncipe da família. Que José era o melhor, que José... Né, túnica comprida, de mangas largas, simbolizando reinado. Então, irmãos, os irmãos de José também sofreram, mas percebemos no final, igual o Walter falou que a semana passada, achei muito interessante, que se Deus transformou aquelas famílias, aqueles filhos, aqueles homens brutos, aqueles homens, né? Ele também pode transformar cada um de nós. Né? Não é? Ele pode transformar o meu coração também. Ele pode transformar o coração de cada um que aqui está. Basta que aceitemos o perdão que Ele está nos oferecendo. Nós podemos, antigamente, eu não entendia, mas agora eu entendo. Nós podemos viver em paz diante da tempestade. Nós podemos viver felizes, em paz, tranquilos, mesmo na tempestade. E é muito difícil isso, mas a gente vai aprendendo com a experiência que cada um tem com Deus. Os irmãos de José, o que aconteceu? Quando Jacó morreu, eles não tinham se perdoado ainda. Eles ainda achavam que José se vingaria deles. Verdade. Então, José, a partir do momento que ele viu que sua vida foi mudando e ele foi se entregando a Deus diariamente, ele percebeu que Deus tinha um plano na vida dele para salvar não só a ele, mas uma maioria, mas sei lá quantas pessoas mais Deus salvaria através de José. Vou contar bem rapidinho a experiência que tem a ver com a lição, porque, assim, José...
Bom dia, irmãos. O José, ele foi maltratado, né? Foi humilhado, tudo, né? E ele teve o quê? Um sucesso na vida, né? Eu falo que Deus, ele, como diz, escreve certo em linhas tortas, né? Eu fiquei doente e uma coisa boa aconteceu com essa minha doença, que eu tive lá enquanto eu estava no hospital. A minha mãe jamais queria sair da casa dela, para lugar nenhum. Nessa semana que eu tive no hospital, ela ficou sozinha uma semana. Ninguém ficou lá, porque o meu irmão não brigou com todo mundo, né? E nessa semana, quando foi o fim da semana, olha que coisa boa. Ela foi, boa em aspas, né? Ela foi ao médico, ela estava com infecção na bexiga. A minha sobrinha falou, não vou levar a mãe para a casa da mãe, porque a senhora vai ficar sozinha lá. Minha sobrinha trocava ela de manhã e à tarde só. Ela ficava o dia inteiro, então deu problema, né? Aí ela levou para a casa da minha cunhada e foram para lá. Então, eles saíram da casa, porque o meu irmão não aceitava ninguém quase lá, até ele brigou. Então, eu falei, Deus, ele sabe. José foi humilhado, foi tudo, mas, né, foi para ajudar a família. Eu falei, essa minha doença veio para ajudar a minha mãe a sair daquela prisão que ela estava lá. Né? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E nós temos que ver o lado bom, enquanto a Deilda estava lá entubada naquele hospital, e nós aqui orando, Deus transformando o outro lado. E hoje a Deilda está aqui novamente, graças a Deus por isso. Né? Então é isso, irmãos. Deus transforma. Eu vou ler a última frase aqui. A Marta já está vindo, ó. A torrente de compaixão divina se derrama no espírito do pecador e dele de outros, né? Derrama no meu coração e o meu coração vai derramando no coração do outro. E nós, cadê? No coração do outro, desculpa, irmãos, perdi. A benignidade e misericórdia que em sua própria vida preciosa Cristo revelou serão vistas também naqueles que somos nós, que se tornam participantes de sua graça. Então, Deus quer que a sua bondade, que o seu amor, que o seu perdão seja visto também em nossas vidas. Amém? Para você, Marta. Obrigada, Cristina. Então, irmãos, agora é o nosso momento da oferta, mas antes, eu quero falar com os professores que a Eliane disse que enviou para vocês o quiz da classe de vocês. Então, para que vocês façam o quiz dos seus alunos, tá? Ela enviou para cada professora, ela me disse, né, Eliane? Por causa daquele probleminha que estava dando. Então, agora os professores que vejam quais as ovelhinhas que estão estudando, né, que não estão aparecendo. Hã? Pois é. Pode fazer a hora que quiser, mas eu só estou avisando que está no... Agora, então, o nosso momento da nossa oferta missionária. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus.
bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Este louvor que irei cantar agora, ele fala sobre um rio. Será que você pode imaginar um rio cristalino? Um rio puro? Eu não consigo imaginar esse rio lá no céu. É este rio que o Senhor nos chama para que possamos beber desta água.
Há um rio que corre sempre, é o amor divino, e todos que desta água vêm provar, pelas águas são levados para onde não sabemos, até que nós aceitemos seu chamar, ali entrar. Ao rio estar a convidar, e é preciso fé para responder. E se o vigor chegar ao fim, ou se forças faltam pra seguir, vamos confiar, pois Ele guiará. Há um rio que corre sempre, é o amor divino, e todos que desta água vêm provar, pelas águas são levados para onde não sabemos, até que nós aceitemos seu chamar, para ali entrar. Iremos sempre aprender do seu amor e proteção, e mesmo que há perigos mil, vamos confiar em sua mão. Ele guiará. Há um rio que corre sempre, é o amor divino, e todos que desta água vêm provar, pelas águas somos levados para onde não sabemos, até que nós aceitemos seu chamar, até que nós aceitemos seu chamar. Há um rio que corre sempre, é o amor divino, e todos que desta água vêm provar, pelas águas somos levados para onde não sabemos, até que nós aceitemos seu chamar, até que nós aceitemos seu chamar. Aceitemos seu chamar. Aceitemos seu chamar. Aceitemos o seu chamar. Amém.